disciplina, resiliência. Naquilo que tu controlas, não deixes que ninguém te possa apontar o dedo. Portanto, dá sempre o máximo. Já treinou os jogadores, Quaresma, João Mário. Consegue fazer isto, ok, vamos passar para o próximo nível. Melhorar enquanto jogador, todas as partes saem beneficiadas. Vai receber mais dinheiro. Relativamente à Premier League, estás péssimo. Exato. O teu Instagram é a tua loja. Define um dia, define uma hora e faz uma vez por semana. Tens que ser consistente no trabalho que tu fazes. Trabalhar para ganhar mais dinheiro. E é uma das dificuldades que tu encontras. Muito tristemente, eu não sei dizer porquê. Olá, o meu nome é Fábio e sou o anfitrião do podcast Conversas de Personal Trainers. Bem-vindo! Aqui falamos sobre tudo o que pode elevar o teu negócio e a tua carreira como personal trainer. Partilhamos ideias, experiências e estratégias reais sobre exercício físico, negócio, liberdade, crescimento e impacto. Se estás aqui é porque não te contentas com a média, procuras a excelência. E para apoiares o podcast é muito simples, só tens que subscrever o canal, deixar o teu like e partilhar este episódio com outros personal trainers que queiram crescer contigo. Este podcast é patrocinado pelo software Elite Trainer. Poupa tempo e entrega mais qualidade aos teus alunos. Adiciona alunos ilimitados, cria treinos personalizados de uma forma simples e rápida, gera planos de nutrição e hábitos e muito mais. Tudo numa app 100% personalizada com o teu nome, logotipo e cores. Começa grátis e eleva o teu negócio de personal trainer para outro nível. Agora, vamos ao episódio de hoje. Fico sempre à espera de sábado, é dia de crescer. Novo episódio, mais para aprender. Conversas reais, motivação no ar. CPT, vem-te inspirar. Abre a tua mente, sente o poder. Conversas de personal trainers para te fazer crescer. Estavas-me a contar que estavas à procura de um espaço e já encontraste, não é? Já, à partida já encontrei. E vai ser bom porque é mais fácil para desenvolver o tipo de trabalho que eu faço e como eu trabalho com um nicho muito específico. É difícil tu encontrares um espaço que tenha os materiais necessários e que te permita fazer o tipo de trabalho que precisas de fazer, não é? Certo. Ok. Porque tu atualmente vais a um estúdio, não é? Fazes o aluguer de um estúdio e depois também tens o trabalho de campo. Certo. Ok. Fixe. Olha, se tivesses que descrever o trabalho ou o Dr. Performance numa frase, como é que a descreverias? Como é que descreverias o tipo de trabalho que tu fazes? Porque acho que vai logo dar uma ideia daquilo que tu fazes e daquilo que do nicho que tu trabalhas. Acho engraçado isso que tu disseste do Dr. Performance, porque é o que dizem quando vem a minha t-shirt, doutor, assim, não, Dr. é só... Futebol Performance. Não, desculpa, tenho que corrigir. Dr. Futebol Performance já dá ainda mais ideia daquilo que tu fazes. Sim, mas acho engraçado a situação do doutor, porque na verdade o DR não é de doutor. É só David Rosa. Mas toda a gente diz, mas és doutor? Eu sei, não, sou David Rosa. É verdade. Pois é. Mas portanto, o doutor, o pessoal associa logo ao doutor. Sim, por cima aqui pequenino, estás a ver? Doutor, como estás? Não, mas olha, até pode ser um bom ponto que é criar mais autoridade, que és o doutor do futebol do performance. Eu acho que em vez de t-shirt vou começar a estar de bata, estás a ver, a dar os treinos. Mas basicamente a DR Futebol Performance, no fundo é um nome para aquilo que é a minha metodologia de trabalhar, quer seja em contexto de ginásio, quer seja em contexto de campo. Portanto, no fundo é a nossa forma de trabalhar, a nossa metodologia. E o nosso objetivo é potenciar ao máximo as capacidades físicas dos jogadores de futebol. Porque nós acreditamos, e tendo em conta os anos que já temos a trabalhar nesta área, e nós acreditamos que muitos dos jogadores nunca alcançam o seu máximo potencial porque não têm um bom trabalho de acompanhamento. Extra-campo, extra-clube, e, não é? No fundo, sim, é isso, no fundo tudo isso que se trata. Tu sempre quiseste trabalhar com jogadores de futebol ou foi algo que foi surgindo naturalmente? Foi algo que foi surgindo. Eu acho que nós passamos ali por uma idade em que nós não sabemos muito bem aquilo que queremos fazer, e é importante nós explorarmos
outro tipo de coisas e explorar tudo. Por exemplo, lembro-me, eu tenho atletas muito novos e aquilo que eu digo aos pais é: deixem-nos experimentar surf, deixem-nos experimentar karaté. Ou seja, é uma fase da nossa vida, e quando eu acabei ali a faculdade, ou mesmo ainda durante a faculdade, que eu não sabia bem o que é que queria, o que é que gostava, e é importante experimentar, trabalhar com população geral, e depois ir fazendo o transfer para o futebol, porque eu jogava futebol. E pois era aí que eu ia pegar. Tu jogaste futebol, ou seja, tens um background muito ligado ao futebol. Em que medida é que isso, em que medida é que tu consideras que isso foi importante para o desenrolar atual daquilo que tu fazes? Eu acho que foi fundamental, porque se eu não conhecesse as lacunas que existem dentro dos clubes, porque muito da DR é procurar colmatar as lacunas que os clubes apresentam a nível de treino, por impossibilidades muitas vezes financeiras, de espaço, de falta de recursos materiais. E eu acho que isso teve muita influência na necessidade que eu senti de nichar para os jogadores de futebol, para os conseguir ajudar da melhor forma. Ok, até porque era um meio que tu conheces e que já sempre estiveste muito ligado. O que é que o futebol, enquanto jogador, e já ainda voltando atrás no teu percurso, o que é que o teres jogado, o teres vivido muitos anos ligado ao futebol enquanto atleta, te ensinou que hoje em dia tu consideras fundamental na tua prática? Disciplina. Eu acho disciplina, resiliência. Eu costumo dizer que acho que para as crianças é importante elas praticarem natação, praticarem um desporto de combate e praticarem um desporto coletivo. A situação do desporto coletivo é o entrosamento que tu ganhas com as pessoas, a capacidade de resiliência que tu ganhas, porque tu nem sempre vais jogar, algumas vezes não vais ser titular, algumas vezes não vais ser convocado. Portanto, essa capacidade de superares aspectos negativos, e depois a situação da disciplina, de cumprires horários, de cumprires a parte do treino. E eu acho que isso é importante passar para e que tu trazes para a tua vida. Por exemplo, cumprir horários é uma coisa que para mim é imprescindível, e eu acho que ganha isso de facto com o futebol. Ok. E tu tens algum momento assim que te lembres mais marcante enquanto atleta? Eu estou a falar para já enquanto atleta, que te marcou e que tu sintas que foi assim um ponto de viragem, ou uma lição que tu até hoje ainda levas? Algum ponto, algum acontecimento específico que tenha acontecido enquanto jogador, seja na formação, seja depois enquanto sénior, que te marcou? Assim, eu acho que há muitos episódios que te vão marcando e que depois vais lidando com isso ao longo da vida, e vais-te lembrando desses episódios, mas muito deles, e que eu agora ainda transmito aos meus jogadores, tem a ver com essa capacidade de resiliência. Muitos estão, portanto, crianças com 14, 15 anos, a situação de não serem convocados, a situação de não jogar, a situação de passarem de capitães para não convocados. Ou seja, isso são lições todas que eu tive e que experienciei na prática, e que é mais fácil para mim falar-lhes e transmitir-lhes aquilo que eu acho que é o ideal deles fazerem e deles aplicarem em contexto de treino e em contexto de equipa sempre. Boa, até porque é um mundo duro, não é? É um mundo que nos dá, e eu também passei por isso enquanto jogador de formação, nos dá choques de realidade, não é? No fundo, nós temos uma expectativa, às vezes essas expectativas não é aquilo que acontece na realidade, e muitas vezes, e hoje em dia talvez ainda mais, os miúdos estão muito habituados a ser sucesso, sim, e no futebol se calhar levam ali os primeiros nãos, os primeiros não fui convocado, os primeiros não joguei este jogo, ou tirou-me ao intervalo, e estas coisas também nos moldam, não é? E sentes que esses episódios te tornaram melhor treinador de jogadores neste momento? Até por compreenderes melhor aquilo que é a realidade deles. Sim, sem dúvida. Tu perceberes,
eu acho que tu perceberes aquilo que eles estão a sentir e tu teres passado por aquilo que eles estão a passar te ajuda muito depois a ajudá-los também a passar essas fases e a focarem-se no fundo naquilo que eles controlam. No fundo é muito andar à volta disso, que é o que é que tu controlas? Tu controlas a tua forma de trabalhar, a tua forma de estar. Não controlas se vais jogar ou se não vais jogar, porque isso não depende de ti. Ok, então naquilo que tu controlas, não deixes que ninguém te possa apontar o dedo. Portanto, dá sempre o máximo, faz sempre o teu trabalho. Se não for para ser nesse clube, é porque quando chegares a outro clube tu vais ter que demonstrar. Portanto, tu vais ter que estar bem fisicamente. Portanto, continua a trabalhar como se fosses titular. Portanto, não te foques noutra coisa senão naquilo que não controlas. Naquilo que controlas, digamos. Sim. Sentes que, para além do trabalho físico que fazes, temos de aptidões físicas, velocidade, força, resistência, sentes que também há essa componente de trabalho mental do jogador que te chega? Sem dúvida, o jogador tem várias componentes e uma delas, aquilo que depois, tal como tu disseste, o futebol é duro e o futebol, nós no futebol costumamos dizer que o futebol são momentos. E tu hoje podes estar muito bem, se amanhã estiveres muito mal, já ninguém se lembra de que tu estiveste muito bem. E são coisas muito rápidas, acontecem se tu tiveres jogos todas as semanas, de uma semana para a outra, tu passas de bestial a besta num instante. Portanto, essa parte mental é muito importante e, não sendo essa a minha área de especialidade, aquilo que eu procuro é trabalhar com profissionais que trabalham exatamente na parte do mental coach e na parte da psicologia desportiva. Ok, boa. Os personal trainers ou as pessoas hoje em dia podem olhar para ti como o David, que hoje em dia treina jogadores ou já treinou jogadores conhecidos, Quaresma, João Mário, são assim os que me vêm assim de repente à cabeça, e muitos outros, mas talvez não conheçam o percurso que te levou a chegar a esse patamar. Como é que tu começaste? Como é que começou a tua jornada no fitness? O que é que te levou a querer, numa primeira fase, até investir na área do fitness, em termos de formação? Como é que começou esse percurso? Olha, tudo começou, portanto, quando eu acabei a faculdade, portanto, eu sabia que para estar ligado a uma equipa técnica, eu não gostava de ser treinador, eu não gostava de ser treinador adjunto. Aquilo que eu gostava era a parte da preparação física, portanto, era como preparador físico. E não tendo surgido na altura, eu estudava e treinava, portanto, e já jogava. E era difícil para mim eu arranjar um contexto coletivo onde eu pudesse ser preparador físico, porque os horários não eram compatíveis. Então decidi ir para um ginásio onde nos conhecemos. Certo. E aí eu trabalhava mais com a parte da vertente da população geral. Mas tu, quando entraste para a faculdade, tu já sabias mais ou menos aquilo que querias ou não? Não, eu sabia que tinha que ser algo relacionado com desporto, porque eu não me via fechado dentro de um gabinete. Portanto, eu sabia que tinha que ser algo relacionado com desporto. O quê? Não sei. Fui para a faculdade de desporto. No fundo foi essa a razão pela qual eu fui para a FMH. E depois sabia que tinha que ter algo relacionado com desporto. Entrei na vertente dos ginásios porque não conseguia entrar, e a determinada altura eu gostei e comecei a aprender mais sobre população geral. Mas esse não era... Eu tinha muito foco ainda no futebol e o futebol era a minha prioridade, e eu comecei a perceber que eu estou a ganhar conhecimento para ajudar alguém que não está dentro daquilo que é a minha realidade e o meu foco neste momento. Então comecei a procurar trabalhar com jogadores, portanto, e é uma das dificuldades que tu encontras inicialmente. Quando eu tenho alguns colegas que me perguntam: David, eu quero começar a trabalhar com jogadores, o que é que eu faço? E aquilo que eu digo é: começa. Faz alguma coisa. De certeza que tu, se ofereceres treinos experimentais, os atletas vão trabalhar contigo. Portanto, o começar é muito importante. E de facto foi esse passo que foi importante de eu dar, até porque a população, digamos, geral,
Era engraçado que eu já falei sobre isso, que é a diferença entre tu trabalhares com população geral e com jogadores. Sim. Os objetivos são diferentes, o estilo de vida é diferente. Enquanto que a população geral quer perder peso, quer hipertrofia, quer tonificação, o jogador quer aceleração, velocidade, explosão, potência. Sim, é um público completamente diferente, com um perfil completamente diferente. Pronto, e era com esse público que eu gostava de trabalhar, era essa especificidade que eu gostava de ter. E depois comecei a nichar cada vez mais para os jogadores. Tu lembras-te qual é que foi assim o primeiro jogador que tu conseguiste acompanhar? Como é que foi esse processo? Ou seja, tu estiveste no ginásio a trabalhar com população geral, qual é que foi o momento em que tu decidiste, ok, talvez não seja bem isto que eu quero, qual é que foi o passo seguinte que tu deste? Falar com um colega da minha equipa. Ok. Portanto, falei com um colega da minha equipa, olha, eu gostava de começar a trabalhar com jogadores, estou a começar agora, gostava-te de dar uns treinos. Ok, então começaste a dar treino a um colega teu de equipa. A um colega meu. Uau, brutal. Isso foi também, lá está, uma vantagem de tu estares no meio, mas ao mesmo tempo de teres a iniciativa de colocares essa proposta ao... Sim, tens sempre aquela vergonha inicial. Sim, claro. Porque imagina, é legítimo ele dizer assim, ok, mas já trabalhaste com alguém? Não, nunca. Mas lá está, se as pessoas não te derem a oportunidade de tu começares a trabalhar, faz lembrar aquelas empresas que só querem contratar pessoas com 10 anos de experiência. É assim, se todas as empresas pensarem nisso, sim, não tens hipótese. Portanto, é muito bom as pessoas darem-te a oportunidade de tu mostrares o valor e de aprenderes, porque tu inicialmente cometes erros. Certo. E qual é que foi a abordagem que tu tiveste? Ou seja, propuseste-lhe isso e o que é que se seguiu? Na verdade, eu virei-me e disse, olha, eu neste momento eu estou a tirar o curso, portanto eu também já tinha alguma credibilidade porque tinha a parte técnica. Sim, claro. Tinha a vantagem provavelmente de ser um jogador fisicamente forte, de trabalhar muito bem, e de se calhar dos meus colegas terem-me como referência do ponto de vista físico. Isso também provavelmente aumentou a minha credibilidade. E no fundo o que eu disse, olha, eu neste momento trabalho num ginásio com população geral, mas eu gostava muito de começar a trabalhar com jogadores. Acho que tenho potencial, acho que sei a forma de trabalhar, sei como é que nós podemos potenciar as tuas capacidades. Acho que tu és um jogador desta e desta forma, acho que se tu potenciasses isto e isto podia ser importante, e eu gostava de trabalhar isso contigo sem qualquer custo. Ok. E ele aceitou. Ok. Eu acredito que isso para um jogador, quando alguém lhe propõe isso dessa forma e explica os porquês, não é? No fundo, porque tu explicaste, não é? Olha, só quero começar a dar uns treinos, ponto. Não há benefício nenhum nisso. Sim. Mas quando tu lhe explicas e consegues ter a vantagem e a capacidade de observar, olha, eu identifico isto em ti, sei que se tu melhorares estes pontos tu vais ser ainda melhor, e eu acredito que aí um jogador, eu pelo menos se me fizessem isso na minha altura, brilhavam-me os olhos. Eu quero isso, eu quero muito isso, eu quero que tu me dês isso. Sim, depois tu quando jogas com jogadores, não é? E estás com jogadores diariamente, quer dizer, nós sabemos os pontos fortes e os pontos fracos de cada um de nós, portanto lá está, eu fui um vendedor e consegui perceber e consegui fazer isso, mas de uma forma muito, muito natural e tranquila. É, olha, eu sei que te posso ajudar nestes pontos em que tu, se melhorasses, ias ser melhor jogador. Gostava de te ajudar? Estás afim ou não? Boa. E depois a partir desse, o que é que aconteceu? Ou seja, tiveste esse cliente, entre aspas, o teu cliente zero, vá. Certo. O que é que esse cliente te deu para depois tu conseguires dar os próximos passos? Ok. Eu depois inicialmente cometi o erro de não divulgar o trabalho que eu fazia. Ok. E se tu não mostras... Mas aprendeste com isso? Aprendi. Porque se tu não mostras, ninguém sabe que existes, não é? E depois inicialmente eu acho, e acontece não só connosco PT, mas em todos os trabalhos, em qualquer área, que é eu inicialmente não acreditava e não tinha muita confiança no meu trabalho, e quando me perguntavam porquê, eu dizia simplesmente porque eu nunca vi resultados. E eu acho que tu até veres os teus primeiros clientes a terem resultados, tu tens sempre aquela, ainda hoje eu tenho aquela dúvida, não é? E isso é importante para nós continuarmos a procurar aumentar o nosso conhecimento, mas eu tinha aquela dúvida do será que isto resulta, será que não dá? E a partir do momento em que tu começas a ter o feedback dos teus colegas a dizer, pá, eu sinto muito melhor, olha, eu tinha dores aqui, coisas que eu nem sequer sabia, olha, eu tenho dor, eu tinha dores aqui e já não tenho, portanto
tu começas a acreditar no teu trabalho, começas a querer mostrar o teu trabalho, e a partir daí é como se fosse uma bola de neve. Não é uma bola de neve rápida, demora tempo, precisas de ser consistente, mas a longo prazo é o que resulta, e tem que ser dessa forma. Boa. Então tu tiveste esse primeiro cliente, depois como é que tu conseguiste passar desse cliente para conseguir ter mais clientes? Quando é que começa realmente a ganhar tração e a ganhares, no fundo, uma base de clientes mais forte, mais sólida e que te permite hoje em dia estar no patamar em que estás? No fundo, eu acho que primeiro tu começas a escalar dentro da equipa. Imagina, esse jogador trouxe-me um outro jogador dentro da equipa, porque depois eles começam a ver, então, mas estás a trabalhar com o A, então o que é que tu estás a fazer? Olha, estou a fazer isto e isto para melhorar isto e isto. Mas, por exemplo, no teu caso, se fosses trabalhar comigo, já íamos trabalhar isto e isto e isto, porque as tuas características completamente diferente. São diferentes. Portanto, e começas a escalar dentro da equipa. Eu tive uma dificuldade que provavelmente os outros PTs podem ou não ter, que era, eu estava inserido dentro de uma equipa. Como é que tu justificas a alguém que eu vou potenciar as capacidades de outros jogadores que jogam contra nós? Exato. Ou seja, de adversários. Ou Sim, possíveis adversários. sim. Sim, já torna a coisa mais complicada, não é? Já torna a coisa mais Eticamente. complicada. Por isso é que, por exemplo, eu já tive nesta fase em que eu estou algumas propostas de clubes para me associar a clubes. Ok. E eu não quero. Eu não quero, porque eu sei que se eu me associar a um clube, automaticamente os outros clubes, se me virem a trabalhar com os jogadores deles, não, mas o David também dá-te. Assim, não estando associado a nenhum clube, mas o David também dá-te nem este. Sim, mas dá este, dá aquele. Tu queres ser independente. Eu quero ser independente. Eu quero olhar para o jogador e não quero olhar para o clube onde então, o jogador está. Por exemplo, tu não te vias receber uma proposta, sei lá, de um clube grande e a trabalhar como fisiologista desse clube, por exemplo? Exclusivamente. Sim. Financeiramente não é rentável. Imagina que tens uma proposta de um clube grande, Porto, um Benfica, um Sporting, uma boa proposta. Não faço ideia o que é que esses clubes pagam a esse tipo de função, mas não é algo que te vias a fazer? Ou depende da proposta? Obviamente que eu acho que financeiramente ia depender da proposta, mas eu gosto de estar num trabalho que é escalável. Okay. E que eu possa ajudar, ou seja, o facto de me obrigarem a trabalhar com um público, com um grupo restrito de atletas, eu acho que inicialmente até poderia me satisfazer do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista daquilo que eu quero e daquilo que eu sei, da quantidade de jogadores que eu sei que posso ajudar, acho que não me ia satisfazer. Portanto, acho que ia ser uma questão de tempo, certo, até eu me desvincular, porque eu ia estar a ajudar aquele grupo de jogadores e ia estar a pensar, eu sei que estou a ajudar 30 jogadores, mas eu podia ajudar 100, eu podia ajudar 200. Ou seja, e isso acho que tem muito mais valor do que outro tipo de coisas que se possam meter em jogo. Gostava de ter, por causa do contexto competitivo, aquele bichinho na barriga de vamos ter jogo, vamos preparar fisicamente, recuperar, estar com a equipa, não é? Agora sim, agora acho que há coisas muito maiores do que isso. No fundo é pensares mais a longo prazo e não tanto talvez na proposta a curto prazo, que te poderia até ser certo, tentadora, mas ao mesmo tempo tu teres a clareza de saberes qual é que é o teu caminho e quereres trabalhar a tua marca, continuar a fazer crescer a tua marca e continuar a chegar a mais jogadores e escalar o negócio, como tu disseste. Acho que é uma visão bastante interessante e às vezes é importante nós termos estes dilemas, porque muitas vezes nós temos que abdicar de uma vitória ou sucesso presente, abdicar dela e dizer-lhe que não para irmos buscar algo mais à frente. Sim, no fundo é manter-nos fiéis àquilo que são os nossos valores. Sim. Que é eu pensar assim, porque é que eu comecei este projeto? Eu comecei este projeto porque eu quero ajudar os jogadores. Ok, então quanto mais jogadores eu conseguir ajudar, maior satisfação pessoal eu vou ter. Ok, então é no fundo isso. E eu acho que é um dos erros, aquilo que tu estavas a falar, eu acho que é um dos erros que os PTs cometem quando começam, que é pensarem só nas realizações imediatas e sim, não terem uma visão a longo prazo, que é ok, mas isto vai ou não vai ao encontro daquilo que eu quero a longo prazo. Mas aí é o aprender a dizer não. Sim, o Hormozi fala sobre isso, fala sobre a capacidade de adiar a gratificação instantânea em prol de um resultado maior mais à frente, e isso é muito importante. Por exemplo, e isto
isto tem a ver com investir antes de ter o retorno, que é, eu se calhar estou aqui a gravar este podcast, não estou a ter retorno nenhum atual, mas se calhar isso vai-me dar uma visibilidade no futuro, ou o conteúdo que nós produzimos para as redes sociais, que estamos a dedicar o nosso tempo, que no imediato pode até nem nos trazer nada, mas no futuro Sim, pode nos dar essa atenção e essa consistência, trabalhar a nossa marca pessoal, e tudo isso vai dar-nos esses resultados lá à frente. Boa. Então, e agora, neste momento, como é que está a DR Football Performance? Agora já disse bem, mas tu gostaste do doutor. Como é que está o projeto? O que é que tu estás a fazer atualmente? Como é que tu estás a trabalhar atualmente? Ok, atualmente, portanto, nós estamos numa fase de expansão de equipa. Boa. E que é uma fase, portanto, isto não é sempre um mar de rosas, não é? Claro. E nós encontramos sempre desafios. Neste momento, no desafio da expansão de equipa, é procurar profissionais que queiram começar a colaborar connosco. Porque é difícil encontrar, eu sinto que é difícil, mas quando tu começas a ler grandes gurus, portanto, do fitness e grandes empreendedores e CEOs, o engraçado é que dizem todos o mesmo, que é: eu tive que fazer 300 entrevistas para contratar 100 trabalhadores. Portanto, isto não é uma coisa... Aquilo que nós gostávamos é de falar com pessoas e procurar profissionais que depois eles viessem logo começar a trabalhar connosco e ser o profissional ideal, mas isso não acontece. Portanto, nesta fase estamos numa fase de expansão de equipa, estamos numa fase de procura de espaço e já encontramos o espaço de ter um espaço próprio para ajudar os nossos atletas. Portanto, e agora são estes dois os principais focos, porque eu sei que nós conseguimos ajudar mais jogadores, mas neste momento estamos limitados aos recursos humanos que temos. E digamos, entre aspas, isso não pode acontecer. Portanto, se eu tenho jogadores a procurar e se eu tenho jogadores que eu sei que conseguia ajudar, eu tenho que formar uma equipa capaz de os ajudar. Como é que tu estás a fazer a aquisição de clientes neste momento? Ou seja, o que é que tu fazes proativamente para teres essa procura de jogadores a quererem ser acompanhados por ti, neste caso por ti ou pela tua equipa? Eu acho que neste momento tem estado a ser 100% digital, portanto, muito através do Instagram. Portanto, a divulgação do nosso trabalho, da nossa forma de trabalhar, que eu acho que testemunhos, mostrar como é que nós podemos ajudar e como é que nós ajudamos os jogadores. Portanto, há angriação, investimento também em publicidade paga através do Instagram. Para depois transformar isso em seguidores, para dos seguidores nós tentarmos transformar em leads, para nós tentarmos converter essas leads. Portanto, são áreas que um PT tem que dominar, que não só a vertente técnica, mas também a vertente das vendas, a vertente do marketing. Portanto, estamos a trabalhar à volta dessas formas de comunicação para conseguirmos a criar clientes e depois transformar esses clientes e transformar a retenção a longo prazo, porque os efeitos ou os resultados que nós apresentamos aos jogadores não são resultados imediatos. E isso tem que ser explicado. É muito importante o jogador acreditar no processo. Portanto, porque o processo demora tempo. Sim, a tal gestão de expectativas também, não é? Sim, não só dos jogadores, mas também dos pais dos jogadores. Como é que tu explicas a uma criança com 14 anos que ainda não está maturada, que joga com outros jogadores que já estão maturados, dizer assim: olha, durante este ano ou durante estes próximos meses tu fisicamente não vais ver alterações, mas tu vais melhorar a força, tu vais melhorar aspectos, mas tu visualmente tu não vais ver. Ou seja, esta gestão de expectativas é importante nós darmos logo aos jogadores e dar logo aos pais, e não termos medo de os pais dizerem assim: então se isso não tem resultados imediatos eu não quero. Ok, está tudo bem. Agora nós muitas vezes, eu se calhar não vou dizer isto, porque se eu disser isto... Sim, eu acredito que a EA no fundo é muito idêntica àquilo que acontece
no treino com uma pessoa dita normal que queira perder peso, por exemplo. Certo. Quando tu lhe prometes, não, ela quer resultado imediato para perder o peso, se calhar nós temos que lhe dizer que às vezes as coisas não são assim, que demora, que é preciso consistência. É um pouco o mesmo trabalho em termos de gestão de expectativas, com objetivos diferentes, obviamente. Tu estavas a falar que neste momento o gargalo ao crescimento do teu negócio prende-se com a equipa, o tamanho da equipa e o recrutamento. Como é que vocês estão a fazer o processo de recrutamento? Ou seja, como é que tu estás a chegar a outros profissionais que possam demonstrar interesse em trabalhar convosco? Isto porque pode haver aqui algum personal trainer a ver o podcast e que queira trabalhar com este inicialmente tipo de... estamos a ir a partir de referências. Okay. Portanto, no fundo é a mesma estratégia que é mais facilmente usada para nós conseguirmos vender o nosso produto a clientes, não é? Que é virem de referências. Porque à partida os PT já estão mais filtrados. Portanto, porque à partida os profissionais estão mais filtrados. Agora estamos a tentar falar, ainda não. Eu num dos dias coloquei no Instagram a dizer ADR Futebol Performance encontra-se a recrutar profissionais, estás interessado? E eu reparei que aí eu não nichei, ou seja, eu não afunilei a comunicação e comuniquei para todos. Então imagina, eu tive PTs que já estão no mercado do fitness, por exemplo, há 10 anos a trabalhar só com população geral, que queriam ou que querem começar a trabalhar. E, portanto, isso é uma coisa que não é fácil, até porque era aquilo que nós estávamos a falar. Os objetivos são diferentes, a forma de trabalhar é diferente, o conhecimento técnico que tu tens de ter é diferente. Falo com alguns estudantes que estão a tirar o curso de desporto, se gostavam de começar a trabalhar com o treino individual. Aquilo que eu tenho notado alguma resistência é que muitos dos profissionais ou dos estudantes que estão a tirar o curso de desporto querem ir para equipas técnicas, querem estar em contexto de equipa, em contexto de clube, certo, e não em contexto de treino individual. Portanto, não tem sido fácil essa angariação de contactos ou dessa rede de contactos, até porque aquilo que se está a sentir é, por exemplo, eu peço uma referência a alguém que é uma referência para mim, um colega meu, e por exemplo, ainda ontem eu recebi uma mensagem desse meu colega a dizer: olha, David, pá, eu estou com dificuldade em referenciar pessoas. Porque depois as pessoas vão e não querem, ou vão e querem processos facilitadores, ou vão e querem. Uma das perguntas que já me fizeram é: mas se eu começar a trabalhar agora contigo, quantos clientes é que tu tens para me passar? Ok, já estão à espera que tu lhes dês logo ali um... Sim. E que se calhar até tens, mas talvez não é essa a pergunta que tu queres que eles façam nesta fase. Certo, e não é isso que eu procuro de um profissional, não é que queira começar a trabalhar comigo, eu quero um profissional que acredite no projeto, que acredite naquilo que nós podemos ajudar os jogadores, e não, mas eu quando começar a trabalhar contigo, quanto dinheiro é que vou receber? Ok, se o teu foco é esse neste momento, então se calhar não é certo, a pessoa ideal. Mas acredito, ou seja, quando tu neste momento dizes que um gargalo é o crescimento da equipa, o que é que tu ofereces, ou seja, qual é que é o modelo que tu ofereces ao profissional para começar a trabalhar contigo? Um modelo em que sentido? Um modelo de remuneração, de trabalho, como é que ele vai começar a trabalhar contigo? É horas fixas, é horas dependendo do número de clientes que depois tu lhes consegues alocar? Como é que funciona? Agora, inicialmente, a nossa dificuldade é procurar profissionais que queiram estar connosco. Portanto, imagina ali no período da tarde. Okay. Pronto. Nós temos o nosso modelo de remuneração é fixo. Nós temos um valor fixo à hora, mas é um valor fixo que cresce ao longo do tempo. Ou seja, imagina, nós temos 3 patamares. Durante o primeiro ano tu estás num patamar. Se atingires determinado número de horas de treinos, que obviamente se eu começar a reparar que tu tens interesse e que procuras e que até tu divulgas nas redes sociais e começas a procurar, eu começo a clientes que venham através de mim, começo a passar, portanto começo a ajudar também nesse aumento de horas, e no fundo aquilo que vai aumentar é a remuneração ao longo dos anos. Ou seja, tu tens neste momento, imagina, eu quero começar a trabalhar contigo, tu tens um bloco de horas para eu começar a trabalhar, é isso? Certo.
Ou seja, tens ali um período de horário que precisas de alguém Neste momento, sim. Ok. Exatamente. Mas lá está, havendo abertura da parte dos profissionais, sim, que depois vêm tem a nível de horário, tem abertura para continuar a crescer. Exatamente. Se quiserem, sim, se quiserem. Boa, perfeito. Acreditas que podes, por exemplo, nesse caso, disseste que não afunilaste tão bem a comunicação, uma das coisas que se pode fazer é, por exemplo, teres um formulário em que tens algumas perguntas estratégicas em que, ok, destas todas, este é excluído, este passa à próxima fase, e tu consegues a partir daí perceber, talvez, aqueles que fazem mais sentido chamados ou não. E depois outra coisa, mesmo que ele ainda não tenha experiência a trabalhar com jogadores, não sei, pode ser alguém que está a começar a carreira e que até tem interesse na área, pode ser alguém que até já esteja há mais tempo na área, mas queira mudar ali um pouco, ou sempre teve esse bichinho de trabalhar com atletas, e há esse caminho de aprendizagem. Vocês fazem também essa parte de formação? É algo que tu, neste momento, te interessa também, essa parte? Ou seja, receber alguém com pouca experiência na área e formá-la para começar a trabalhar contigo, ou neste momento preferes já alguém que esteja mais virado para a área da performance no futebol? Repara, eu acho que quando tu procuras algum profissional para trabalhar contigo, aquilo que tu queres é ambição, e aquilo que tu queres, imagina, independentemente dele estar a começar agora ou dele já ter começado, eu prefiro alguém que já tenha começado e que quer mudar e que ambiciona muito, do que alguém que está a começar e que não tem ambição, ou alguém que está a começar e que ambiciona muito, do que alguém que já começou e é só para ver se isto dá mais algum dinheiro, ou, se não, ou seja, sim. Eu acho que aquilo que eu procuro são características, percebes, do próprio profissional. Aquilo que ele ambiciona e aquilo que ele realmente quer, do que provavelmente o resto, porque eu sei que vou ter que dar formação. Certo? Independentemente dele ter começado agora ou dele já ter começado, vou ter que lhe explicar como é que funciona a DR Performance, no que é que nós acreditamos, qual é que é a nossa missão, quais é que são os nossos valores, qual é que é a nossa forma de trabalhar em contexto de ginásio e em contexto de campo, o que é que nós fazemos, o que é que nós fazemos, o que é que não fazemos. Portanto, isso são tudo condicionantes que vão decidir a aceitação ou não de um profissional. Agora, se já começou, se ainda não começou e quer começar, acho que isso é relativo. Ok. Tu tens abertura para formar, neste caso, certo, para dar as ferramentas também que eles precisam, até porque é do teu interesse formatar o trabalho que é feito quando um jogador chega. E agora vou pegar mesmo por aí. Quando um jogador vos chega, qual é que é o processo? Ou seja, o que é que tu fazes quando recebes um novo jogador? Qual é que é o processo em que ele entra? O onboarding dele, e qual é que é o trabalho que depois é feito daí para a frente? Na verdade depende do jogador. Por exemplo, nós fazemos avaliações físicas. Ok? Pronto. Dentro das avaliações físicas que nós fazemos, aquilo que constatamos 90% das vezes é que os atletas têm falta de força. Ponto. Certo. Portanto, os atletas não trabalham a componente de força. Não trabalham a componente da força. Mas, por exemplo, se estiveres-me a falar de uma criança com menos de 14 anos, eu se calhar já não faço uma avaliação física como faço para jogadores mais velhos, percebes? Aí se calhar nós sabemos quais é que são as componentes que tu deves trabalhar, portanto, nas diversas idades, e começamos a trabalhar desde logo. Portanto, não vou. É muito com a prática e com o fazer que nós vamos aperfeiçoando alguma coisa. Nós temos as capacidades motoras básicas que nós vamos trabalhando, começamos sempre devagarinho. Ok, olha, este atleta consegue fazer isto, ok, vamos passar para o próximo nível. Mas anda muito à base das avaliações físicas. Às vezes é difícil tirar, porque imagina, as avaliações físicas também, na verdade, são o que são. E as avaliações que nós fazemos, muitas vezes, se eu te fizer uma avaliação de força hoje, é completamente diferente de se eu te fizer uma avaliação de força amanhã. Claro. Porque tu podes estar mais predisposto, podes ter dormido melhor, podes ter dormido pior. Aquilo que nós mostramos às vezes nas avaliações é tentar perceber, no fundo, se existem alguns desequilíbrios musculares. Ok, existem algumas guidelines que nós seguimos relativamente a valores de força entre uma perna e outra, ou entre músculos anteriores e músculos posteriores, e dizer assim, olha,
mediante os estudos científicos que nós temos, existe uma maior predisposição de tu teres uma determinada lesão neste grupo muscular se tu continuares com esta discrepância a nível de muscular. Portanto, nós vamos trabalhar para tentar reduzir estas diferenças. Portanto, e o trabalho depois surge a partir daí, e as avaliações e reavaliações depois também surgem a partir daí. Mas no fundo é esse processo que nós fazemos com os atletas. Eu vou dar um caso real concreto, que é o meu. Quando eu era jogador de futebol, eu jogava no Sporting, joguei no Sporting nas camadas jovens, e eu tinha um problema. Eu era titular, mas todos os jogos... Imagina que eu era um atleta que te chegava: David, eu sou titular, mas todos os jogos eu saio ao intervalo porque não aguento o jogo, ou sou o primeiro a ser substituído porque eu não aguento o jogo. Isto era o real, isto era o que acontecia. Um atleta que te chega com este problema, não é? Qual é que era o trabalho que tu irias desenvolver com ele? Aí parte um bocadinho depois. Aquilo que eu começo a perguntar é: porque isto deve-te chegar, não é? Estes casos concretos. Olha, David, aos 60 minutos eu tenho câimbras. Exatamente. Aquilo que eu pergunto é: então agora eu vou tentar perceber o enquadramento dele enquanto atleta. Quantas vezes é que treinas no clube? Os treinos têm intensidade ou não têm intensidade? A intensidade de treino é muito diferente da intensidade de jogo. Como é que tu fazes? O que é que estás a fazer? E aquilo que eu me apercebo na maior parte das vezes é, por exemplo, ainda esta semana estive a falar com um atleta meu relativamente a isso. E não só, e tu estás a falar, tu eras titular. Eu tenho jogadores que não jogam, e quando jogam, David, eu passado 10 minutos já estou pronto. O que é que acontece muitas vezes? Por exemplo, tu quantas vezes é que treinas no clube? Treino 4 vezes. Então em que dias é que treinas? Treino de terça a sexta, por exemplo. Terça, quarta, quinta e sexta. Assim, então e depois jogas. E como é que é a intensidade dos treinos? A intensidade dos treinos não é muito boa. Portanto, na sexta-feira é um treino já mais leve, porque é o treino das bolas paradas. Pronto, e isto desviando aqui um bocadinho, mas depois vamos sempre falando. Que é, por exemplo, tu a seguir ainda tinhas o estímulo de jogo, que era um estímulo puxado, um estímulo intenso. Agora imagina que tu nem sequer jogavas. Tu não treinavas na sexta porque eras bolas paradas, não treinas no sábado, no domingo não jogas, na segunda-feira é folga. Estás 4 dias sem treinar. E às vezes chega à terça-feira e o treino ainda é igual para todos os jogadores, para aqueles que jogaram e para aqueles que não jogaram. Então é assim, como é que tu consegues ganhar capacidades físicas? Muitas vezes aquilo que acontece é, olha, aquilo que eu estou a perceber e que tu me estás a dizer é que os treinos em contexto de treino de equipa, primeiro aquilo que eu tento sempre dizer é, olha, tu consegues dar mais um bocadinho nos teus treinos de equipa, tu consegues aumentar a intensidade. Na PSE, ou seja, a percepção subjetiva de esforço, numa escala de 1 a 10, qual é que é a tua PSE dos treinos ao longo da semana? 5, 6. Olha, nós não conseguimos mudar aquilo que são os treinos. Mas, por exemplo, tu consegues esforçar-te ao ponto de tu chegares a ter PSEs de 7 e 8? Consegues dar mais um bocadinho de ti, esforçar-te mais? Porque logo aí eu vou aumentar a intensidade e vou aumentar a carga. E logo aí ele vai ter benefícios. Só dando essas diretrizes para ele realizar. Só dando essas diretrizes. Sim, porque o jogador agarra-se muito àquilo que é só conforto. O conforto que é, nós estamos a jogar num jogo de 8 para 8, 7 para 7. Estar aqui e tal. E a verdade é que os treinos, mesmo os treinos individuais que eu dou, têm a intensidade que o jogador quer que tenha. Eu faço um treino para um jogador e faço exatamente o mesmo treino para outro jogador e a intensidade pode ser completamente diferente. E é isso que eu procuro mostrar. E depois então olha, dentro disto, o que é que tu sentes necessidade? Faz algum trabalho de ginásio dentro do clube? Não faço. É importante começarmos a fazer. E é a importância que eu digo que é, imagina que tu treinas, por exemplo, 3 vezes na semana no clube. Se eu te aumentar mais um treino, apenas mais um treino na semana, então olha, tu treinas 3 vezes no clube e vais começar a treinar 1 vez comigo por semana. Mas 1 vez não é pouco. Não, olha, sabes porquê? Porque quando chegares ao fim de 3 semanas, tu já levas mais 3 treinos do que aquilo que é normal tu teres. O que quer dizer que quando tu chegares ao fim de 3 semanas, tu na verdade tu treinaste 4. Portanto, se continuares a potenciar isto e a escalar isto, tu vais chegar ao fim de um mês com muito mais treinos do que aquilo que tinhas ao fim do mês. E isto é incrível, a potenciação que nós damos ao atleta. Portanto, aquilo que eu tenho algumas vezes são atletas, por exemplo, dizem-me assim: David, olha, eu este fim de semana não fui convocado. Então vamos marcar um treino para sábado ou para domingo. E já sabes, vai ser duro.
Exato. Vai ser duro porque eu tenho que dar uma intensidade Vou-te dar mais carga, aproveitando. semelhante, procurar atingir determinados valores que são semelhantes àquilo que são valores. Portanto, e nós depois usamos muitas vezes GPS para monitorizar as cargas de treino. Se valores semelhantes àquilo que tu poderias ter em jogo, valores de high speed running, de sprint, de acelerações e desacelerações, portanto já sabes que vai ser um treino duro. Portanto, eu vou ter que tentar colocar numa hora de treino aquilo que tu terias numa hora e meia de jogo. Exato. Mas vai ser importante para ti. E a verdade é que os atletas que fazem isso notam diferenças. Claro. Notam diferenças. E agora vou-te fazer outra questão, que é, na altura as coisas se calhar eram diferentes, mas hoje em dia, por exemplo, um atleta que claramente os sinais estão lá, não é? Está à vista de todos. Se um jogador é substituído ao intervalo, ou é sempre o primeiro a ser substituído, porque sentem que ele não aguenta o jogo todo. Isto, se calhar, mais falando no contexto de formação, se calhar numa equipa sénior, profissional, as coisas já são diferentes. Mas é o clube que tem que identificar essa necessidade daquele jogador, ou identifica essa necessidade do jogador fazer algum trabalho mais específico, ou tu sentes que ainda parte muito do jogador pensar assim, não, há aqui alguma coisa que eu tenho que trabalhar e vou ter que procurar ajuda fora. O que é que tu sentes que acontece hoje em dia? O que é que eu sinto que acontece? Eu sinto que os clubes identificam isso, ok? Mas sinto que têm poucos recursos humanos e muitas vezes materiais e daí a criação da DR, para ajudar os atletas para dar resposta àquilo. Porque assim, o clube agarra e identifica que o Fábio ali aos 45 minutos tem que ser substituído, ok? Nós já sabemos dessa condição do Fábio, portanto é assim, o que é que nós vamos fazer? Vamos procurar outros, eu acho que é a mentalidade, que é, vamos procurar outro jogador. Portanto, nós já sabemos que vamos ter que queimar uma substituição ao intervalo, mas não podemos abdicar do Fábio, porque o Fábio tecnicamente é muito bom. E eu acho que é difícil para os clubes dizerem assim, ok, então, mas vamos agarrar no Fábio e vamos fazer um trabalho com o Fábio para lhe aumentar as capacidades físicas para ele, em vez de durar 45, durar 50. Ok, qual é que é o problema disso? Ok, então, mas agora vamos agarrar no Fábio. Mas o Manel também tem as suas necessidades. Mas o Abreu também. E mas todas diferentes. Mas o Gustavo também. Ok, então é assim, vamos fazer com um e não vamos fazer com o outro? Claro. Então não vamos fazer com nenhum. Para onde é que nós vamos direcionar, não é? O recurso. E eu acho que é essa dificuldade. Tanto que, por exemplo, imagina, um dos erros mais comuns que eu vejo clubes ou atletas fazerem é, por exemplo, a não individualização do trabalho que fazem no ginásio. Claro. Olha, tu costumas treinar no ginásio com a equipa? Sim, costumo. Ok, tu quantas vezes por semana fazes? Faço uma vez por semana. Ok, qual é que é o tipo de trabalho que tu fazes? Faço este. O trabalho é igual para todos? Sim. Claro. É melhor do que não fazer trabalho nenhum. Sim, até porque até porque tu tens exercícios base que todos os jogadores devem trabalhar. Mas ok, tu tens uma individualidade diferente. E agora tu chegas ao clube, nunca fiz isto, mas imagina, chegares a um clube e dizer assim, olha, mas este jogador precisa de mais isto e mais aquilo. E eles dizem, sim, mas aquele precisa de mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo e mais aquilo. Mas só temos 30 minutos para trabalhar 30 jogadores no ginásio e não conseguimos. Sim, não tem a capacidade. Não tem capacidade. E como é que tu geres essa parte? Tens jogadores a vir recomendados de clubes, ou sentes que há a aceitação do clube para o atleta treinar fora ou ir fora, procurar ter esse trabalho extra que no final das contas vai ser benéfico para o clube também? Mas acredito que possa haver... Estás a falar de uma situação extremamente complexa. Sim, sem dúvida. Eu acredito que é a nossa relação. Mas eu sinto que é complexa por uma questão de mentalidade. É a nossa mentalidade e a nossa forma de estar. Porque tu vês fora de Portugal e as coisas não acontecem dessa forma. Tu chegares a Portugal e dizeres assim, olha, este clube abriu-te as portas do ginásio dele para tu vires trabalhar com este jogador. Isso é impensável aqui em Portugal. Ou é muito difícil. Pois. E tu agarras e vês contextos de fora, clubes de outros países, em que os clubes abrem as portas e preferem que tu estejas a trabalhar com o jogador deles lá, porque eles estão lá, falam contigo e estão todos dentro do contexto,
do que estares a trabalhar fora. Mas e é aquilo que eu digo, eu não consigo perceber esse tipo de mentalidade, não consigo perceber esse tipo de situação que parece ser utópica de acontecer aqui, porque a verdade é que se um jogador aumentar as suas capacidades físicas e se melhorar enquanto jogador, todas as partes saem beneficiadas. Eu saio beneficiado porque o meu trabalho é reconhecido. O jogador muito provavelmente vai para um clube melhor, vai receber mais dinheiro. O clube da transferência, ou não da transferência, mas de ter um jogador que é melhor, e todos os clubes querem jogadores melhores, não é? Portanto, se eu tenho o Fábio 1.0 e se eu disser assim, eu vou transformar o Fábio 1.0 na versão 2.0, vocês querem? Ele vai ficar mais forte, mais rápido. Queremos, isso é tipo. Valoriza o jogador, valoriza o clube, valoriza o empresário. Sem dúvida. Pronto. Sem dúvida. Agora, apesar disto que eu te estou a dizer, mesmo assim não existe aceitação. Eu acho que são muito raros, ou nenhum jogador eu tenho que me tenha vindo por um clube, um preparador físico de um clube dizer assim, David, olha, pá, eu tenho este atleta, nós não... Porque qual é que é o problema? É aqui que eu vou chegar, que é, nós não conseguimos trabalhar com ele, não conseguimos dar-lhe aquilo que ele precisa em contexto individual. Portanto, olha, pá, eu gostava muito, porque isso implica que os clubes assumam que não têm capacidade para trabalhar com os atletas. Sim. E eles não fazem isso. Claro. E até podiam dizer assim, não queremos porque senão depois não sabemos muito bem que carga é que está a ser dada ao jogador, ou que tipo de trabalho é que está a ser feito, e temos receio que possa estar a prejudicar mais do que a beneficiar. Mas no fundo isso resolve-se facilmente com uma linha de comunicação direta entre o treinador, que pode estar cá fora, ou até pode ir ao próprio clube fazer esse trabalho, e todo o departamento de performance do clube, os fisioterapeutas, os fisiologistas, os médicos, etc. Acho que é só uma questão de comunicação e de haver essa abertura, não é? Mas é tão difícil existir essa comunicação. Eu vou-te dar um exemplo. Eu sigo jogadores de clubes top cá em Portugal e fui chamado por um desses clubes para falarmos sobre a situação dos jogadores. Que é, David, olha, o clube agora está com esta estratégia, portanto, para chamar os profissionais que trabalham com os nossos jogadores. E sentámos todos, e a primeira pergunta que eles fazem é: o que é que tu vais trabalhar com o A? Com o jogador A? E a minha resposta, não sei o que é que eles estavam à espera de ouvir, mas é por isso que a comunicação é importante. Certo. E a minha resposta foi: eu vou trabalhar com ele aquilo que vocês acharem que é importante ele trabalhar em contexto individual, que vocês não conseguem trabalhar aqui. Digam-me o quê? Então vamos ter que reunir, portanto, para decidir, para ver. Eu assim, pronto, porque o meu trabalho é complementar aquilo que vocês fazem aqui. Ele tem, primeiro, o jogador tem que estar apto para treinar. Portanto, eu posso, e isso é uma das dificuldades que tu tens inicialmente a trabalhar com jogadores, é que quando tu trabalhas com população geral, tu dás um treino. Se a pessoa tiver dificuldade a andar, dores nas pernas, o que seja, nos próximos 2-3 dias, a partida está tudo bem. Sim, quando é um jogador tu podes mexer tu podes colocar em causa o jogo que ele vai fazer, a titularidade dele. Certo. Ponto. Portanto, que tipo de trabalho é que vocês fazem aqui com eles? Ok. Relativamente a este jogador em específico, o que é que vocês sentem que eu posso trabalhar com ele que vocês não têm tempo para fazer? E é isso que eu vou trabalhar com ele. Relativamente ao trabalho que vocês fazemos, não se preocupem. Fazemos um questionário wellness antes do treino, fazemos o treino, fazemos uma PSE depois do treino. E eu mando-vos o relatório daquilo que nós trabalhamos. E vocês sabem exatamente qual é que foi o wellness que ele me deu. Boa. Qual é que foi o treino que nós fizemos, exercícios, cargas, séries, repetições, tudo. E qual é que é a PSE dele. E está aí. E se vocês acharem que alguma das coisas que eu estou a fazer não é ajustada, não é adequado, digam. Ou se alguma coisa mudar no contexto de trabalho na equipa, alguma coisa que... Pronto, é só haver essa linha de comunicação. Aquilo que eu sinto é que isto é tudo muito bonito durante uma semana, a partir daí a nossa comunicação perde-se. Porquê é que achas que se perde? Muito tristemente eu não sei dizer porquê. Eu continuar a mandar as coisas e eles simplesmente deixarem de responder. Não sei. Okay. Por terem mais 30 jogadores com que se preocupar do que estar a falar com o PT de um jogador. Mas se é essa a linha de raciocínio deles, é complicado. Porque imagina, eu sou um. Imagina que não sou eu e somos mais 5 PTs a trabalhar com outros jogadores. Sim. Imagina, se é essa a abertura que eles querem e é essa a abertura que nós damos. No fundo era só, por exemplo, eles até centralizarem essa parte de comunicação com o pessoal que trabalha fora, numa pessoa, por exemplo, no responsável,
e olha, uma das tuas funções é garantir a linha de comunicação com os profissionais que trabalham fora do... E isto acontece, acredito eu, não só com personal trainers, mas até, por exemplo, com algum jogador que esteja a ser seguido por uma psicóloga, um psicólogo, fazer esse trabalho mais mental também. Eu acredito que essa linha de comunicação seja importante haver entre profissionais que possam estar fora do clube. Não é? Então, se calhar ter uma pessoa responsável dentro da estrutura que possa ter essa linha de comunicação que depois passa aos profissionais que lá estão dentro. Mas que clubes é que tu tens para ter capacidade para ter um profissional só focado nisso? Não, é assim, eu acho que não é só focado nisso, mas dentro das suas funções ter essa parte. Eu acredito que não seja... Não tenhas que falar com eles todos os dias. Não, até porque não há necessidade. Até porque eles treinam comigo uma vez por semana ou 2 vezes por semana. Claro. Sei lá... Alguém que fale mensalmente, olha, como é que está isto, como é que está aqui os dados, está feito. Agora, depois existe, por exemplo, agora vou-me lembrando, tens, por exemplo, uma situação de sigilo, que é, eles querem que nós, PTs, e nós temos essa responsabilidade de mostrar todo o trabalho que fazemos e não esconder nada, e temos que ter confiança no trabalho que fazemos, e temos que ter consciência que provavelmente eu vou fazer coisas, mesmo eu que já tenho alguma bagagem nesta área, fazer coisas que o clube diga, olha David, não faças isto e faz isto, e está tudo bem, nós temos que aceitar. E eu digo assim, ok, então mas digam-me uma coisa relativamente a este atleta, vocês fizeram-lhes avaliações físicas? Sim, ok, então olha, eu precisava dessas avaliações físicas, ok, para eu saber em que é que me vou guiar para o trabalho que eu vou fazer. Desculpa, mas não podemos passar essa informação. Que é eu assim, ok, então mas vocês querem que eu seja completamente transparente porque o objetivo é performance do jogador e vocês não são capazes de me fazer isso. Não são capazes de me dar essa informação. Olha, nós não podemos dar essa informação, mas o jogador tem uma plataforma onde tem acesso a essa informação, portanto ele pode-te mostrar. Não é a mesma coisa? Então, mas é que isso era uma coisa que também se resolvia facilmente. Eles podiam dizer assim, olha, só ter aqui há aqui uma questão que nós fazemos questão que seja mesmo obrigatória para quem trabalha com os nossos jogadores fora do clube, que é assinar aqui um termo de sigilo, o que seja, que a informação que te vamos fornecer, David, não pode sair para lado nenhum, porque senão está estas consequências. E estava feito. E se calhar tu, muito bem, faz todo o sentido. Não ia acontecer na mesma, mas se vos deixa mais tranquilos, está tudo certo. Sim. E eu estou a falar em contexto de ginásio. Agora falta em contexto de campo. Um jogador quer vir treinar comigo, precisa de melhorar capacidades físicas. O Fábio quer sempre substituído. Ok, já percebemos que o volume que estás a ter no clube não é suficiente, então vamos fazer um trabalho de campo para teres um tipo de capacidade e resistência mais específica, ok, para melhorarmos isso. Ok, tu usas GPS no clube? Uso. Mensagem para o preparador físico, olha, dados do GPS. O que é que acontece? Nada. É confidencial. Claro. Porque eu acredito que haja muito aquela mentalidade, e eu acho que isto é muito português, aquela mentalidade do segredo, depois os outros vão saber, os outros clubes vão saber esta informação. E sabes qual é o problema disso? É que tu, por exemplo, depois não tens guidelines para te orientares no trabalho que é feito. Vou-te dar um exemplo: avaliações físicas, ok? Testes de força, testes de potência, o que quer que seja. As referências que nós temos neste momento são, por exemplo, da Premier League. Ok? Que é uma liga completamente diferente. Pronto, e eu agora tenho um jogador que é avaliado e ele diz-me assim, então como é que eu estou? Eu assim, olha, relativamente à Premier League, estás péssimo. Exato. Aqui dentro, não sei, olha, estou a começar agora a criar a minha base de dados, portanto... Imagina, ou seja, definiste tu os benchmarks daquilo que é... Sim, daquilo que é a nossa realidade aqui em Portugal. Por exemplo, já fiz outras formações, por exemplo, relativamente ao basquete. Ok? O basquete faz avaliações. Quais é que são os benchmarks os benchmarks que o basquete tem para se compararem? Com a NBA. Pai, como é que tu comparas um jogador português com um jogador da NBA? Aquilo vai estar sempre mau. Pronto, agora o problema, não há passagem de informação, não há, é o que tu dizes, mas imagina, ok, que eles não queiram dizer o que é que fazem, não queiram dizer para toda a gente, não é? No caso de eu que trabalho com jogadores, ok, mas imagina, avaliações físicas,
Tu já viste o que é que toda a gente ganhava se todos os anos saísse uma avaliação física de todos os jogadores que existem em Portugal, da primeira divisão nacional, da segunda divisão nacional, da primeira distrital? Já viste? E até nem precisam de divulgar nomes. Não precisam. Não, tu só precisas Pode ter ser uma anónimo, média. Pode ser médias, sim, exato. Tu só precisas dizer assim, Fábio, Forneces sem dizer qual é que é o jogador, sem dizer qual é que é o clube, está aqui a nossa. Nada, Está não. aqui a nossa, está aqui a nossa. Reunimos tudo. Interessante. Só dizer, por exemplo, a avaliação do jogador, dizer não é dizer quem é o jogador, mas qual é a posição que o jogador tem, para podermos depois fazer comparações, por exemplo, entre posições. Qual é a posição que o jogador joga, que idade é que o jogador tem, qual é o peso, qual é a altura. Tipo, não me interessa nomes, não me interessa mais nada. Dê-me valores. É só isto que eu preciso para a minha base de dados. Claro. Porque depois nós comparamos atletas com atletas. Olha, jogadores da mesma idade que tu, da mesma posição. Agora, imagina, isto era tudo muito mais fácil se toda a gente... Claro. Agora, ninguém divulga. E no final das contas, vou dizer que isso até beneficiaria o nosso futebol, não é? Era incrível. É como resultado final. Era incrível. O futebol iria evoluir tendo mais dados, tendo mais coisas para trabalhar, tendo Certo. jogadores melhores, tendo jogadores mais bem preparados, tendo jogadores com mais intensidade. Sim. Acho que todos iriam crescer. Boa. Tens algum... Durante todo o teu percurso tiveste muitos treinadores? Tens alguma lição que tires de algum desses treinadores assim que levas ainda hoje para o teu dia-a-dia? Eu tive vários treinadores. Eu acho que tu tens treinadores que te vão marcando por umas razões ou por outras. Eu já falei várias vezes do Ruben Amorim, mas tenho outro treinador que também me marcou bastante, que foi um treinador que é o Filipe Moreira. E o Filipe Moreira marcou-me bastante pela sua rigidez e profissionalismo a nível de treino. Percebes? A exigência. Certo. Pronto. O Ruben Amorim muito pela vertente da comunicação. Imagina, é difícil tu teres um treinador como ele. Portanto, o treinador que comunique com ele, se calhar, por exemplo, na altura em que trabalhou comigo, portanto foi o primeiro ano dele enquanto treinador, se calhar não tão forte do ponto de vista do treino como o Filipe Moreira, mas do ponto de vista das relações pessoais, pá, é incrível. E tu tens uma frase muito conhecida do Mourinho que diz que aquilo que é mais importante um treinador ter é ser um líder e ser um comunicador, porque tu no fundo geres pessoas. Portanto, tu tens que ser um bom gestor de pessoas para seres um bom treinador. A parte do treino é aquilo que os grandes CEOs dizem. Eu não tenho que ser muito bom em tudo. Eu tenho que ser bom numa capacidade e tenho que conseguir contratar pessoas que sejam muito boas nas outras. Eu sou muito bom na comunicação com atletas, então eu tenho que arranjar alguém que seja muito forte ao nível do treino. Que seja muito forte ao nível do ginásio. E isso são dois treinadores que marcaram por essas vertentes. Um pela vertente da disciplina e do profissionalismo, da resiliência, e o outro pela parte da comunicação com os atletas. Sentes que essa é uma parte também fundamental daquilo que é o teu trabalho hoje em dia, não é? Falas com atletas, alguns séniores, outros na formação. E essa liderança ainda tem que estar presente, essa parte da liderança, essa parte da comunicação é importante também no trabalho que vocês desenvolvem? Eu acho que é o mais importante, porque imagina, tu tens que falar a linguagem que eles falam e aquilo que eles percebem e a forma como eles compreendem, percebes? É um bocadinho como, passando aqui um bocadinho, por exemplo, para o digital, é como tu conseguis nichar e conseguis ter o teu nicho de mercado e falar especificamente para uma determinada população, percebes? Porque se falares para todos, certo, não falas para nenhum. Sem dúvida. Pronto, portanto, tu tens que conseguir encontrar a tua comunicação. E eu acho que a comunicação é um dos fatores mais poderosos a nível de treino. Porque era aquilo que eu te dizia: se o jogador não acreditar no processo, e o processo muitas vezes é pela forma como nós comunicamos, pela forma como nós incentivamos, pelo feedback que nós damos, pelas correções que fazemos. E isso é muito importante. A comunicação é fundamental, coisa que a inteligência artificial não vai ter. Sem dúvida. E a inteligência artificial não vai nunca conseguir replicar a empatia que temos com as pessoas, neste caso vocês com os atletas. Em que medida é que o digital mudou a tua vida? E o que é que tu dirias a um personal trainer que está a começar ou que quer fazer crescer a sua marca pessoal no digital? O que é que tu lhe dirias para fazer? Ok, olha, uma das coisas que eu costumo dizer é que o nosso currículo é o nosso Instagram.
neste momento, e é engraçado tu pensares, tu tens um jogador que quer começar a trabalhar com o Fábio Filipe. O que é que ele faz? Manda-te uma mensagem a dizer: olá Fábio, estou interessado em trabalhar contigo, manda-me o teu currículo, se faz favor. Não, o que é que ele faz? Acontecer. Fábio Filipe. Certo. Instagram, certo? Portanto, o Instagram e as redes sociais e a parte da internet são os nossos currículos. Ponto. Ninguém vai pedir o currículo a não ser que tu queiras estar em contexto de equipa. Mas falando do contexto em que eu estou, aquilo é o teu currículo e é tu pensares que o teu Instagram é a tua loja, é a tua montra. Sim, portanto, que é obrigatório ter a presença digital. Que é obrigatório. E tal como estava a dizer, estavas a dizer, o boca a boca, tu estás sempre dependente daquilo que as pessoas vão falar e é uma coisa que não é certa, mas a forma como investes o teu tempo no digital e a forma como divulgas e como comunicas, eu acho que tem que existir sempre, e os PTs têm que estar todos no digital. No fundo eu não só dizer que sou personal trainer, mas sim mostrar que mostrar o meu trabalho, para quem é que eu trabalho, como é que eu trabalho, e no fundo a pessoa quer sentir a confiança de que está ali a pessoa certa para o poder ajudar, não é? Como é que tu começaste a construir a tua marca, como é que tu produzes conteúdo, como é que tu consegues ter essa consistência, e que dicas é que podes deixar a quem está a começar? Olha, inicialmente tu tens que ser consistente, e essa é a palavra certa, mas lá está, se nós queremos, portanto, progredir no que quer que seja, tu tens que ser consistente. Portanto, tu tens de ser consistente e tens de ter uma presença consistente no digital. Tu tens que fazer parte da vida das pessoas no seu cotidiano. Ok? Seja com um story, seja com um post. Agora, aquilo que é importante tu definires, eu neste momento já não faço isso, mas houve uma altura em quando eu queria mesmo potenciar e estava no início, aquilo que eu fazia foi, eu defini dias e defini horas, e tu nem sequer precisas estar acordado ou estar com o telefone nessa hora. Tu podes agendar os posts. Portanto, era agendamento de posts, por exemplo. O que é que eu tinha? Todas as segundas, quartas e sextas às 10 da manhã. E depois houve uma altura que eu comecei a reduzir por trabalho, porque eu não conseguia fazer mais, ou que eu não conseguia ter mais esse tipo de consistência, e tive pessoas a dizer-me assim: então David, o que é que aconteceu? É que eu às 10 da manhã já estava à espera para ver qual é que era o... E tu entras dentro da vida das pessoas, e começas a estar no top of mind das pessoas. Todas as pessoas começam-te a ver diariamente. Portanto, aquilo que eu costumo dizer é: quando tu abres a tua página do Instagram, a tua página é a tua loja. Certo. Ok? Portanto, e depois as pessoas podem ver em várias coisas que tu já meteste, e também no livro, que é como é que deve estar organizada a bio. O que é que deve estar escrito na bio? E depois eu costumo dizer: o teu Instagram é a tua loja, ok? Os teus 3 primeiros posts são a tua montra. E são aquilo que pode fazer ou não a pessoa entrar na tua loja. Tu estás a andar na rua e tu olhas para uma loja e olhas para o que está na montra. E se gostas do que está na montra, provavelmente tu vais entrar. Ok? Então, aquilo que eu digo é: vejam o que é necessário ter na bio, vejam quais é que são os 3 primeiros posts que são importantes para as pessoas entrarem na vossa loja. A partir daí, consistência. E muitas vezes as pessoas pensam: eu tenho que publicar todos os dias, não tens. Define aquilo que é viável para ti, porque lá está, hábitos atómicos, pequenos hábitos. Ou seja, se tu vais fazer uma coisa que não é viável para ti a longo prazo, então não o faças, porque vai-te chatear do ponto de vista físico, vai-te chatear do ponto de vista mental, vais ficar frustrado. Portanto, o que é o ideal para ti? É fazeres uma publicação uma vez por semana? Ok, então define um dia, define uma hora e faz uma vez por semana. Stories, não consegues fazer stories todos os dias, consegues fazer 2 em 2 dias, 3 em 3 dias, o que seja, faz. Agora, tens que ser consistente no trabalho que tu fazes e tens de estar presente no digital. Se tu, penso que foste tu que disseste, ou li alguma coisa que tu colocaste, que eu leio tudo o que tu metes, que é, por exemplo, o Arnold Schwarzenegger tornou-se milionário porque ele tinha a perfeita noção que fazer um filme era 50% do trabalho. Os outros 50% era vender. Sem dúvida. Portanto, tu fazes o teu trabalho, tu tens um trabalho excelente. Se tu a seguir não mostras o que tu estás a fazer, não mostras como é que fazes, não mostras os resultados que tens, as pessoas não vão saber o que é que tu estás a fazer. Boa. Eu acho que é uma excelente mensagem, e hoje em dia é cada vez mais importante essa presença e
e quando alguém nos encontra ou quando nós fazemos porque essa pessoa nos encontra também, Sim. não é? Temos que ter as coisas estruturadas e preparadas para receber a pessoa, no fundo. Certo. É quase, tu deste a metáfora do currículo, vou dar a metáfora da minha casa, não é? Eu, quando recebo alguém em minha casa, eu quero mostrar a minha casa, vou recebê-la e vou fazê-la sentir-se bem dentro da minha casa, que neste caso pode ser o Instagram. Boa. Tu, neste momento, trabalhas dentro de um espaço, trabalhas em campo, tens toda a parte da gestão também da tua empresa, tens a parte da liderança, tens a parte da criação de conteúdo. Como é que tu organizas a tua agenda? Como é que tu organizas os teus dias para conseguires, no fundo, para conseguires levar as coisas da melhor forma possível, para teres tempo para ti também, de nível pessoal? Como é que tu fazes essa gestão de agenda e de tempo? Olha, eu acho que há uma regra básica que é muito fácil de tu implementares e é muito difícil de tu seres consistente ao longo do tempo a fazê-la, que é tu definires horas específicas para cada tipo de coisa. Uma hora específica para o planeamento de treinos no campo, no ginásio, uma hora específica para a produção de conteúdo, uma hora específica para tu trabalhares no campo, no ginásio, o que quer que seja. E eu acho que isso é uma regra simples, mas é difícil tu seres consistente, porque depois mas tenho mais um cliente para meter, então vou abdicar aqui da parte do planeamento e já vai tudo correr mal. Tenho mais um cliente para meter, mas agora era a hora de eu produzir conteúdo. E a produção de conteúdo, ou seja, eu acho que a primeira estratégia que eu utilizo é ter horas definidas e respeitar essas horas. Eu gosto muito de analogias, mas é no fundo como tu tens o teu carro limpo, ok? Mas tu de repente agora deixas uma garrafa de água de plástico vazia. Certo. Se não tiras logo essa garrafa, provavelmente o que vai acontecer é que vais ter 2 garrafas, vais ter 3, vais ter um papel. Ou seja, se tu começas a escalar e começas a não respeitar a tua agenda, às tantas tu só vais estar preocupado. Roda dos ratos, às tantas só vais estar preocupado em trabalhar para ganhar mais dinheiro e não tens ninguém, ou delegas, que é outra parte também muito interessante quando tu chegas a um determinado ponto do teu negócio e tens que delegar e tens que aprender a delegar e tens que aceitar tudo aquilo que delegar implica. Ou então tu vais estar tão preocupado em faturar, estás dentro da roda do rato e não tens ninguém de cá de fora a olhar como é que nós podemos potenciar um negócio. Qual é o problema disso? Estagnação. E se tu começas a estagnar, não evoluis. E a ciência está sempre a evoluir e o teu trabalho tem que estar sempre a evoluir e tu tens de estar sempre a par das novas tendências, quer seja de recursos materiais, quer seja do que é que a ciência te diz que agora é mais viável ou é menos viável. Portanto, tu tens que ter tempo para isso. E se tu começas a comer esse tempo para te preocupar só com faturação, o teu negócio vai ficar estagnado. Boa. Tens alguma falha preferida? Ou seja, tens algum momento dentro da tua vida pessoal, profissional, que olhes para ela como foi um momento difícil, mas consegui dar a volta e hoje em dia olho para ela como uma grande lição para a minha vida ou para o meu trabalho? Olha, eu acho que houve uma falha, por exemplo, estou a pensar do ponto de vista técnico, dar treino, que também pode ser mais interessante para depois quem nos ouve, que é eu ter pegado na metodologia que utilizava para a população geral e aplicá-la a jogadores. Meu Deus, correu tão mal. Ou seja, o estímulo de treino, o tipo de treino, o volume que tu dás a cada grupo muscular, correu logo mal. Imagina o que é que eu tive. Tive um jogador que quase não conseguia correr durante uma semana. Ok. E é muito chato. É muito chato e é uma aprendizagem do ponto de vista técnico, mas que é aquilo que eu disse que é um erro que tu podes cometer e eu cometi-o, mas é muito complicado. Acredito que tenha sido uma aprendizagem rápida e corrigida muito rapidamente também. Muito rapidamente, muito. Então, David, vamos encerrar aqui com as nossas perguntas ping-pong. São 5 questões que eu vou tentar, que eu te vou fazer, e para tu tentares responder de forma muito direta e o mais rápida possível. Ok. Um livro que recomendas a qualquer personal trainer?
Olha, eu tenho sempre dificuldade nessa, porque eu sou um grande leitor, tal como tu. E eu acho que um PT tem que dominar várias áreas: a vertente técnica, a vertente de gestão do negócio, a vertente das vendas, a vertente do marketing. Portanto, eu diria que é muito difícil eu dizer-te um livro que Mas todos os PTs. Se tivesses que escolher um, Como construir uma story brand, acho eu. um hábito diário que te ajuda a ter sucesso. Ler. Um mito do fitness que já devia estar enterrado. Vou dar 2. Um para adultos e outro para crianças. O ginásio torna-te mais lento. E dedicado a todos os pais que nos estão a ver, o treino de força atrasa o desenvolvimento do meu filho. Boa. Uma tendência que, na tua opinião, vai marcar o futuro dos personal trainers. No futuro, a atualidade, a inteligência artificial. Uma ação que farias para tornar Portugal um país mais ativo. Colocaria mais PTs a divulgarem o trabalho que fazem. Boa. David, está feito. Obrigado. Muito obrigado pela Obrigado, tua partilha. Estamos juntos. Obrigado.